Tudo bem, meu fã? Tem dias que eu tô tão cansado que pra eu dormir basta eu existir. Se isso também estiver acontecendo com você, seja forte, meu amigo. É só uma fase difícil desse jogo doido da vida. Mata esse chefão, pula de fase e vamos em frente. Constituição de 1934, a crise econômica de 1929, consoante referido, bem como os diversos movimentos sociais por melhores condições de trabalho, sem dúvida influenciaram a promulgação do texto de 1934, abalando assim os ideais do liberalismo econômico e da democracia liberal da Constituição de 1891. O texto de 1934 sofreu forte influência da Constituição de Weimar, da Alemanha, de 1919, evidenciando, portanto, os direitos humanos de segunda geração ou dimensão e a perspectiva de um Estado social de direito. Dentro do constitucionalismo pátrio, o texto de 1934 teve curtíssima duração, sendo abolido pelo golpe de 1937. Foram mantidos alguns princípios fundamentais, como a república, a federação, a tripartição de poderes, presidencialismo e o regime representativo. Ideologia. Rompimento com a ideologia liberal, com a influência pela democracia social. Constituição de Weimar, de 1919. Estado. Adotou o federalismo de cooperação, no qual há o compartilhamento de competências entre entes federados. Porém, aumentou as competências da União com o crescente intervencionismo estatal no âmbito econômico e social, com redução da autonomia dos estados. Organização de poderes. No âmbito do poder legislativo, adotou o sistema unicameral, somente com a Câmara dos Deputados, cabendo ao Senado a função de mero colaborador da Câmara. No âmbito do poder judiciário, instituiu as 3 garantias de magistratura: vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos. Além disso, instituiu as justiças do trabalho, militar e eleitoral. Governo. Manteve o sistema presidencialista, porém, com ampliação das competências do presidente da República. Houve supressão da figura do vice-presidente. Controle de constitucionalidade. O STF passa a ser designado como Corte Suprema e introduz-se a cláusula de reserva de plenário. Somente por maioria dos membros o tribunal pode declarar a inconstitucionalidade. Criou também a representação interventiva, de iniciativa do PGR perante a Corte Suprema, nos casos de violação de princípios constitucionais sensíveis. Observe, amigão, que surge aqui o controle concentrado, de competência reservada do STF. Ou seja, o controle concentrado foi introduzido pela primeira vez na Constituição de 1934. Representação interventiva. Ei, fera! Não confundir com o controle abstrato, introduzido pela Emenda Constitucional 16 de 65. Direitos fundamentais. Criou o mandado de segurança e consagrou a ação popular. No âmbito dos direitos políticos, incorporou reforma eleitoral de 1932, que consagrou o escrutínio secreto e permitiu a participação das mulheres, direito ao voto. No âmbito dos direitos sociais, dispôs sobre a proteção da família, educação e cultura, bem como sobre direitos individuais dos trabalhadores, como salário mínimo, jornada diária de 8 horas, repouso semanal, férias anuais, indenização por dispensa sem justa causa e etc. Constituição de 1937. Getúlio Vargas foi eleito e empossado para governar de 1934 até 1938. Contudo, durante esse período, um forte antagonismo foi percebido entre a direita fascista de um lado, defendendo um Estado autoritário, e o movimento de esquerda de outro, destacando ideais socialistas, comunistas e sindicais. A Carta de 1937, elaborada por Francisco Campos, foi apelidada de Polaca, em razão da influência sofrida pela Constituição polonesa fascista de 1935, imposta pelo Marechal Józef Piłsudski. Deveria ter sido submetida a plebiscito nacional, o que nunca aconteceu.
Além de fechar o parlamento, o governo manteve amplo domínio do judiciário. A federação foi abalada pela nomeação dos interventores. Os direitos fundamentais foram enfraquecidos. Apesar do regime extremamente autoritário, na medida em que o Estado centralizador atuava diretamente na economia, não se pode negar o seu importante crescimento nesse setor. Ideologia. Adotou uma ideologia anticomunista e antidemocrática liberal. Caracterizou-se por ser uma constituição semântica, pois muitas das normas previstas na prática não eram cumpridas, não havendo efetividade, tendo sido outorgada, imposta. Havia a previsão de um plebiscito para efeito de aprovação popular que nunca foi realizado. Estado. Típico Estado autoritário e corporativista. Embora constituísse uma federação, na prática funcionou como Estado unitário, já que na maioria dos estados tiveram interventores nomeados por Vargas, o que na prática retirou a autonomia. Organização dos poderes. Presidente da República era a autoridade suprema, com consequente concentração de poderes no Executivo. O poder legislativo, na prática, não funcionou. O parlamento foi fechado, as leis e emendas eram feitas por Getúlio Vargas por meio de leis constitucionais. Na prática, tratou-se de uma constituição flexível, já que não havia diferença no processo de elaboração e de alteração entre normas constitucionais e infraconstitucionais. Governo. Editou-se o estado de emergência que permitiu a suspensão de direitos e garantias fundamentais. Além disso, os atos do governo eram imunes ao controle do poder judiciário. Controle de constitucionalidade. Instituiu-se a cláusula notwithstanding, por meio da qual o requerimento do presidente da República permitia que o Congresso Nacional, por maioria de 2/3, confirmasse lei declarada inconstitucional pelo STF. Direitos fundamentais. Deixou de dispor sobre mandado de segurança e sobre ação popular. Deixou de mencionar a pena de morte, afastada em 1891. Não contemplou o direito adquirido, ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Proibiu greve, lockout e partidos políticos. Embora se intitulasse uma Constituição Social, os direitos sociais não eram universais, mas de algumas categorias. Captou? Eu sei que a minha beleza pode te deixar distraído, mas faça o possível para prestar atenção, hein? Se for preciso, feche os olhos para não se apaixonar.